Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina você vivendo sua vida, achando que as coisas estão relativamente sob controle, até que do nada descobre que aquilo que você mais tinha certeza pode não ser nada daquilo que pensava. É exatamente isso que acontece com o David, que é o cara no centro da trama. Ele é apresentador de um programa meio esquisito, desses que se metem em situações para cutucar a vida das pessoas e arrancar umas risadas ou umas reflexões. O programa dele não é lá muito profundo, mas tem audiência. Só que, na real, ele mesmo não leva tão a sério o que faz, porque está mais preocupado em manter a máquina girando do que em realmente mudar o mundo. Tudo começa quando David combina de gravar um episódio com seu amigo Léo e a filhinha dele, a Sofia. É para ser uma coisa fofa, mostrar a relação pai e filha de um jeito divertido. Só que aí vem a bomba. No meio da gravação, Léo descobre que Sofia talvez nem seja filha dele. O programa, que era para ser leve, vira um caos e David se vê no meio dessa confusão enorme. O cara pensa, beleza, é só uma gravação, a gente edita, corta, a vida que segue. Mas não, porque quando você mexe com família, com verdade e com sentimentos de verdadeiros seres humanos, não existe edição que salve. Daí, David acaba se metendo numa espiral de situações cada vez mais complicadas. Ele vai atrás da mãe da menina, a Clara, que é uma mulher cheia de convicções e que não tem medo de dizer umas verdades na cara. A partir daí, ele começa a questionar não só a paternidade da garota, mas também sua própria vida. O filme coloca esse cara numa posição desconfortável. Ele que sempre usou as histórias dos outros para alimentar seu programa, agora está tendo que lidar com as próprias escolhas, os próprios fracassos e até sua relação complicada com o filho. E é isso que torna a trama tão interessante. Não é só sobre um teste de DNA ou sobre quem é o pai da Sofia. É sobre responsabilidades, sobre o peso de criar alguém, sobre como a gente se relaciona de verdade com as pessoas ao nosso redor. David vai percebendo que não dá para simplesmente usar a vida dos outros como se fosse entretenimento, porque no fundo, cada história é carregada de dores, alegrias e decisões que moldam a vida de quem está envolvido. Enquanto ele tenta consertar o caos que ajudou a criar, o filme vai mostrando esse contraste entre o mundo da TV, cheio de edições e ilusões, e o mundo real, que não pode ser cortado nem dublado. É engraçado porque muitas vezes David tenta resolver as coisas como se fosse parte de um roteiro, mas a vida real insiste em mostrar que não funciona assim. Ele vai tropeçando, errando, tentando corrigir, até que chega num ponto em que precisa encarar de frente o que realmente importa. A primeira situação que ele vai gravar envolve Léo, seu amigo, e a filha dele, a Sofia. A ideia é mostrar um episódio fofinho, explorando a relação pai e filha. Parece fácil, né? Só que aí vem a bomba. No meio da gravação, do nada, surge a dúvida. Será que Léo é mesmo o pai da menina? A dúvida cai como uma bomba e o que era para ser uma filmagem leve vira um desastre emocional. Imagina a cena, as câmeras ligadas, todo mundo achando que vai sair algo divertido e de repente um clima tenso toma conta. Léo fica abalado, a menina inocente não entende nada e David, bem, ele só pensa em como aquilo vai impactar o episódio. É como se o chão tivesse aberto na frente dele, mas em vez de pular, ele tenta varrer a sujeira para baixo do tapete. Só que não tem como escapar. A revelação, ou melhor, a dúvida sobre a paternidade, é o gatilho que puxa toda a trama. David, que achava que estava apenas conduzindo uma gravação, agora está preso no meio de uma situação familiar que mexe com sentimentos reais. E aí entra a Clara, mãe da menina e ex de Léo. Ela não tem papas na língua e encara David sem medo, como quem diz, você acha que a vida é um programa de TV? Pois bem-vindo ao mundo real. É nesse momento que começa a se desenhar o contraste. De um lado, David e sua visão superficial das coisas. Do outro, pessoas comuns, com dores e responsabilidades gigantes que não podem ser resolvidas com edição. Ele percebe que Léo está destruído com a ideia de talvez não ser pai, e Sofia, mesmo sem entender direito, é quem mais sofre com a instabilidade ao redor. No fundo, dá para sentir que David tenta se esquivar. Ele quer continuar no papel de apresentador, apenas observando de fora, mas a situação força a mergulhar.
Clara deixa claro que não vai permitir que a história da filha vire espetáculo. E Léo, fragilizado, acaba colocando mais peso nos ombros de David, como se ele tivesse alguma obrigação de ajudar a resolver. E o curioso é, o filme não coloca tudo como um grande drama pesado logo de cara. Tem humor, tem ironia, tem aquele jeito leve de contar algo sério. Você ri das trapalhadas de David, mas também sente o peso que ele vai carregando sem querer. É como se ele tivesse aberto uma porta achando que ia dar numa sala iluminada e, de repente, se visse num labirinto cheio de perguntas sem resposta. Depois da bomba da dúvida sobre a paternidade da Sofia, tudo que David queria era se afastar da encrenca. Mas adivinha, a vida não deixa. Clara, a mãe da menina, começa a se impor de uma forma que desmonta a fachada despreocupada dele. Ela olha na cara dele e praticamente diz: "Você acha que pode brincar com a vida dos outros como se fosse roteiro de programa? Pois não é assim que funciona." É aquele choque de realidade que faz David perceber que, pela primeira vez, ele não tem controle da narrativa. Enquanto isso, Léo, o amigo, está completamente perdido. Ele sempre acreditou ser o pai da Sofia e, de repente, tudo fica instável. A cada cena, dá para sentir o coração dele apertado, porque não é só uma questão de biologia, é o vínculo que ele construiu com a filha. Só que a dúvida machuca, porque começa a corroer a confiança dele em tudo. E David, bom, ele tenta ser o cara racional, mas no fundo só está tentando apagar incêndio. Ele se mete a conversar com Clara, tenta arrancar respostas, quer encontrar uma forma de aliviar o peso que Léo carrega. Só que quanto mais ele se mete, mais Clara deixa claro que ele não é o herói da situação. Ela é firme, direta, cheia de convicções. E isso deixa-o desconfortável, porque ele não está acostumado a lidar com gente que não aceita enrolação. É nessa parte que o filme mostra como David começa a tropeçar em si mesmo. Ele sempre viveu de olhar para as histórias dos outros de fora, mas agora precisa encarar a própria vida. A relação dele com o filho, por exemplo, começa a ser colocada em paralelo com a de Léo e Sofia. O filme mostra que David, apesar de ser pai, nunca esteve realmente presente. Ele se esconde atrás de desculpas, do trabalho, do ritmo maluco da TV. E é aí que bate forte. Ele percebe que não é tão diferente de Léo, mas com a diferença de que Léo, mesmo diante da dúvida, ama a filha de um jeito que ele nunca conseguiu demonstrar pelo próprio filho. A narrativa vai ficando cada vez mais irônica, porque enquanto David tenta consertar o caos de Léo, é como se ele estivesse sendo forçado a olhar para o espelho. Clara, sem querer, vai jogando umas verdades que cutucam direto na consciência dele. É como se cada discussão, cada fala dela, arrancasse um pedaço da máscara que ele usa para se proteger. E claro, como o filme tem esse tom de comédia misturado com drama, tem vários momentos em que David tenta resolver as coisas de um jeito rápido e prático, só que sempre dá errado. Ele acredita que pode costurar a situação com palavras bonitas ou estratégias, mas a realidade se impõe de novo e de novo. O cara não tem saída, ou encara de frente, ou vai continuar se afundando. Nessa parte também fica claro que Sofia é a peça central da confusão. Mesmo sendo uma criança, é a presença dela que dá peso a tudo. David vê nela a inocência que está sendo arranhada pelas decisões dos adultos, e isso mexe com ele de um jeito inesperado. É quase como se ela fosse um lembrete vivo de tudo que ele deixou de lado com o próprio filho. E aos poucos, a gente percebe que o conflito externo, quem é o pai de Sofia, se mistura com o conflito interno de David. O que significa realmente ser pai? E olha só que interessante. O título do filme vai ficando cada vez mais claro nessa parte. Consertar o mundo não é sobre grandes causas globais, mas sobre arrumar o que está quebrado nas relações mais próximas. Só que para isso, David precisa primeiro admitir que o dele também está em pedaços. Léo, coitado, está num estado frágil. Ele ama a filha, mas a dúvida da paternidade pesa como se fosse um martelo batendo na cabeça dele o tempo inteiro. A cada olhar para Sofia, ele mistura amor com medo, carinho com incerteza. É doloroso porque, de um lado, ele sente que não precisa de DNA para ser pai. Do outro, não consegue se livrar da pergunta que não sai da cabeça. E se não for minha filha? Essa dúvida mostra como a paternidade vai muito além de biologia. É laço, é presença, é cuidado.
Clara continua sendo a voz firme que não deixa ninguém se esconder atrás de desculpas. Ela encara David mais de uma vez, e em cada conversa fica claro: o problema não é só a dúvida sobre quem é o pai, mas o modo como os homens ao redor dela sempre quiseram simplificar ou controlar uma situação que, no fim, gira em torno de algo maior: o bem-estar da filha. Clara se torna quase um guia involuntário, forçando David a enxergar aquilo que ele evita há anos. Imagina você vivendo sua vida, achando que as coisas estão relativamente sob controle, até que do nada descobre que aquilo que você mais tinha certeza pode não ser nada daquilo que pensava. É exatamente isso que acontece com o David, que é o cara no centro da trama. Ele é apresentador de um programa meio esquisito, desses que se metem em situações para cutucar a vida das pessoas e arrancar umas risadas ou umas reflexões. O programa dele não é lá muito profundo, mas tem audiência. Só que, na real, ele mesmo não leva tão a sério o que faz, porque está mais preocupado em manter a máquina girando do que em realmente mudar o mundo. Tudo começa quando David combina de gravar um episódio com seu amigo Léo e a filhinha dele, a Sofia. É para ser uma coisa fofa, mostrar a relação pai e filha de um jeito divertido. Só que aí vem a bomba. No meio da gravação, Léo descobre que Sofia talvez nem seja filha dele. O programa, que era para ser leve, vira um caos, e David se vê no meio dessa confusão enorme. O cara pensa: beleza, é só uma gravação, a gente edita, corta, a vida que segue. Mas não, porque quando você mexe com família, com verdade e com sentimentos de verdadeiros seres humanos, não existe edição que salve. Daí David acaba se metendo numa espiral de situações cada vez mais complicadas. Ele vai atrás da mãe da menina, a Clara, que é uma mulher cheia de convicções e que não tem medo de dizer umas verdades na cara. A partir daí, ele começa a questionar não só a paternidade da garota, mas também sua própria vida. O filme coloca esse cara numa posição desconfortável. Ele, que sempre usou as histórias dos outros para alimentar seu programa, agora está tendo que lidar com as próprias escolhas, os próprios fracassos e até sua relação complicada com o filho. E é isso que torna a trama tão interessante. Não é só sobre um teste de DNA ou sobre quem é o pai da Sofia. É sobre responsabilidades, sobre o peso de criar alguém, sobre como a gente se relaciona de verdade com as pessoas ao nosso redor. David vai percebendo que não dá para simplesmente usar a vida dos outros como se fosse entretenimento, porque no fundo, cada história é carregada de dores, alegrias e decisões que moldam a vida de quem está envolvido. Enquanto ele tenta consertar o caos que ajudou a criar, o filme vai mostrando esse contraste entre o mundo da TV, cheio de edições e ilusões, e o mundo real, que não pode ser cortado nem dublado. É engraçado porque muitas vezes David tenta resolver as coisas como se fosse parte de um roteiro, mas a vida real insiste em mostrar que não funciona assim. Ele vai tropeçando, errando, tentando corrigir, até que chega num ponto em que precisa encarar de frente o que realmente importa. A primeira situação que ele vai gravar envolve Léo, seu amigo, e a filha dele, a Sofia. A ideia é mostrar um episódio fofinho, explorando a relação pai e filha. Parece fácil, né? Só que aí vem a bomba. No meio da gravação, do nada, surge a dúvida: será que Léo é mesmo o pai da menina? A dúvida cai como uma bomba, e o que era para ser uma filmagem leve vira um desastre emocional. Imagina a cena, as câmeras ligadas, todo mundo achando que vai sair algo divertido e de repente um clima tenso toma conta. Léo fica abalado, a menina inocente não entende nada e David, bem, ele só pensa em como aquilo vai impactar o episódio. É como se o chão tivesse aberto na frente dele, mas em vez de pular, ele tenta varrer a sujeira para baixo do tapete. Só que não tem como escapar. A revelação, ou melhor, a dúvida sobre a paternidade é o gatilho que puxa toda a trama. David, que achava que estava apenas conduzindo uma gravação, agora está preso no meio de uma situação familiar que mexe com sentimentos reais. E aí entra a Clara, mãe da menina e ex de Léo. Ela não tem papas na língua e encara David sem medo, como quem diz: você acha que a vida é um programa de TV? Pois bem-vindo ao mundo real. É nesse momento que começa a se desenhar o contraste. De um lado, David e sua visão superficial das coisas. Do outro, pessoas comuns, com dores e responsabilidades gigantes que não podem ser resolvidas com edição.
Ele percebe que Léo está destruído com a ideia de talvez não ser pai, e Sofia, mesmo sem entender direito, é quem mais sofre com a instabilidade ao redor. No fundo, dá para sentir que David tenta se esquivar. Ele quer continuar no papel de apresentador, apenas observando de fora, mas a situação força a mergulhar. Clara deixa claro que não vai permitir que a história da filha vire espetáculo. E Léo, fragilizado, acaba colocando mais peso nos ombros de David, como se ele tivesse alguma obrigação de ajudar a resolver. E o curioso é, o filme não coloca tudo como um grande drama pesado logo de cara. Tem humor, tem ironia, tem aquele jeito leve de contar algo sério. Você ri das trapalhadas de David, mas também sente o peso que ele vai carregando sem querer. É como se ele tivesse aberto uma porta achando que ia dar numa sala iluminada e, de repente, se visse num labirinto cheio de perguntas sem resposta. Depois da bomba da dúvida sobre a paternidade da Sofia, tudo que David queria era se afastar da encrenca. Mas adivinha, a vida não deixa. Clara, a mãe da menina, começa a se impor de uma forma que desmonta a fachada despreocupada dele. Ela olha na cara dele e praticamente diz: "Você acha que pode brincar com a vida dos outros como se fosse roteiro de programa? Pois não é assim que funciona." É aquele choque de realidade que faz David perceber que, pela primeira vez, ele não tem controle da narrativa. Enquanto isso, Léo, o amigo, está completamente perdido. Ele sempre acreditou ser o pai da Sofia e, de repente, tudo fica instável. A cada cena, dá para sentir o coração dele apertado, porque não é só uma questão de biologia, é o vínculo que ele construiu com a filha. Só que a dúvida machuca, porque começa a corroer a confiança dele em tudo. E David? Bom, ele tenta ser o cara racional, mas no fundo só está tentando apagar incêndio. Ele se mete a conversar com Clara, tenta arrancar respostas, quer encontrar uma forma de aliviar o peso que Léo carrega. Só que quanto mais ele se mete, mais Clara deixa claro que ele não é o herói da situação. Ela é firme, direta, cheia de convicções. E isso deixa-o desconfortável, porque ele não está acostumado a lidar com gente que não aceita enrolação. É nessa parte que o filme mostra como David começa a tropeçar em si mesmo. Ele sempre viveu de olhar para as histórias dos outros de fora, mas agora precisa encarar a própria vida. A relação dele com o filho, por exemplo, começa a ser colocada em paralelo com a de Léo e Sofia. O filme mostra que David, apesar de ser pai, nunca esteve realmente presente. Ele se esconde atrás de desculpas, do trabalho, do ritmo maluco da TV. E é aí que bate forte. Ele percebe que não é tão diferente de Léo, mas com a diferença de que Léo, mesmo diante da dúvida, ama a filha de um jeito que ele nunca conseguiu demonstrar pelo próprio filho. A narrativa vai ficando cada vez mais irônica, porque enquanto David tenta consertar o caos de Léo, é como se ele estivesse sendo forçado a olhar para o espelho. Clara, sem querer, vai jogando umas verdades que cutucam direto na consciência dele. É como se cada discussão, cada fala dela, arrancasse um pedaço da máscara que ele usa para se proteger. E claro, como o filme tem esse tom de comédia misturado com drama, tem vários momentos em que David tenta resolver as coisas de um jeito rápido e prático, só que sempre dá errado. Ele acredita que pode costurar a situação com palavras bonitas ou estratégias, mas a realidade se impõe de novo e de novo. O cara não tem saída, ou encara de frente, ou vai continuar se afundando. Nessa parte, também fica claro que Sofia é a peça central da confusão. Mesmo sendo uma criança, é a presença dela que dá peso a tudo. David vê nela a inocência que está sendo arranhada pelas decisões dos adultos, e isso mexe com ele de um jeito inesperado. É quase como se ela fosse um lembrete vivo de tudo que ele deixou de lado com o próprio filho. E aos poucos, a gente percebe que o conflito externo, quem é o pai de Sofia, se mistura com o conflito interno de David. O que significa realmente ser pai? E olha só que interessante. O título do filme vai ficando cada vez mais claro nessa parte. Consertar o mundo não é sobre grandes causas globais, mas sobre arrumar o que está quebrado nas relações mais próximas. Só que para isso, David precisa primeiro admitir que o dele também está em pedaços. Léo, coitado, está num estado frágil. Ele ama a filha, mas a dúvida da paternidade pesa como se fosse um martelo batendo na cabeça dele o tempo inteiro. A cada olhar para Sofia, ele mistura amor com medo, carinho com incerteza. É doloroso porque, de um lado, ele sente que não precisa de DNA para ser pai.
Do outro, não consegue se livrar da pergunta que não sai da cabeça: e se não for minha filha? Essa dúvida mostra como a paternidade vai muito além de biologia. É laço, é presença, é cuidado. Clara continua sendo a voz firme que não deixa ninguém se esconder atrás de desculpas. Ela encara David mais de uma vez, e em cada conversa fica claro: o problema não é só a dúvida sobre quem é o pai, mas o modo como os homens ao redor dela sempre quiseram simplificar ou controlar uma situação que, no fim, gira em torno de algo maior: o bem-estar da filha. Clara se torna quase um guia involuntário, forçando David a enxergar aquilo que ele evita há anos. Imagina você vivendo sua vida, achando que as coisas estão relativamente sob controle, até que do nada descobre que aquilo que você mais tinha certeza pode não ser nada daquilo que pensava. É exatamente isso que acontece com o David, que é o cara no centro da trama. Ele é apresentador de um programa meio esquisito, desses que se metem em situações para cutucar a vida das pessoas e arrancar umas risadas ou umas reflexões. O programa dele não é lá muito profundo, mas tem audiência. Só que, na real, ele mesmo não leva tão a sério o que faz, porque está mais preocupado em manter a máquina girando do que em realmente mudar o mundo. Tudo começa quando David combina de gravar um episódio com seu amigo Léo e a filhinha dele, a Sofia. É para ser uma coisa fofa, mostrar a relação pai e filha de um jeito divertido. Só que aí vem a bomba. No meio da gravação, Léo descobre que Sofia talvez nem seja filha dele. O programa, que era para ser leve, vira um caos, e David se vê no meio dessa confusão enorme. O cara pensa: beleza, é só uma gravação, a gente edita, corta, a vida que segue. Mas não, porque quando você mexe com família, com verdade e com sentimentos de verdadeiros seres humanos, não existe edição que salve. Daí, David acaba se metendo numa espiral de situações cada vez mais complicadas. Ele vai atrás da mãe da menina, a Clara, que é uma mulher cheia de convicções e que não tem medo de dizer umas verdades na cara. A partir daí, ele começa a questionar não só a paternidade da garota, mas também sua própria vida. O filme coloca esse cara numa posição desconfortável. Ele, que sempre usou as histórias dos outros para alimentar seu programa, agora está tendo que lidar com as próprias escolhas, os próprios fracassos e até sua relação complicada com o filho. E é isso que torna a trama tão interessante. Não é só sobre um teste de DNA ou sobre quem é o pai da Sofia. É sobre responsabilidades, sobre o peso de criar alguém, sobre como a gente se relaciona de verdade com as pessoas ao nosso redor. David vai percebendo que não dá para simplesmente usar a vida dos outros como se fosse entretenimento, porque no fundo, cada história é carregada de dores, alegrias e decisões que moldam a vida de quem está envolvido. Enquanto ele tenta consertar o caos que ajudou a criar, o filme vai mostrando esse contraste entre o mundo da TV, cheio de edições e ilusões, e o mundo real, que não pode ser cortado nem dublado. É engraçado porque muitas vezes David tenta resolver as coisas como se fosse parte de um roteiro, mas a vida real insiste em mostrar que não funciona assim. Ele vai tropeçando, errando, tentando corrigir, até que chega num ponto em que precisa encarar de frente o que realmente importa. A primeira situação que ele vai gravar envolve Léo, seu amigo, e a filha dele, a Sofia. A ideia é mostrar um episódio fofinho, explorando a relação pai e filha. Parece fácil, né? Só que aí vem a bomba. No meio da gravação, do nada, surge a dúvida: será que Léo é mesmo o pai da menina? A dúvida cai como uma bomba, e o que era para ser uma filmagem leve vira um desastre emocional. Imagina a cena, as câmeras ligadas, todo mundo achando que vai sair algo divertido e de repente um clima tenso toma conta. Léo fica abalado, a menina inocente não entende nada e David, bem, ele só pensa em como aquilo vai impactar o episódio. É como se o chão tivesse aberto na frente dele, mas em vez de pular, ele tenta varrer a sujeira para baixo do tapete. Só que não tem como escapar. A revelação, ou melhor, a dúvida sobre a paternidade é o gatilho que puxa toda a trama. David, que achava que estava apenas conduzindo uma gravação, agora está preso no meio de uma situação familiar que mexe com sentimentos reais. E aí entra a Clara, mãe da menina e ex de Léo. Ela não tem papas na língua e encara David sem medo, como quem diz: você acha que a vida é um programa de TV? Pois bem-vindo ao mundo real.
É nesse momento que começa a se desenhar o contraste. De um lado, David e sua visão superficial das coisas. Do outro, pessoas comuns, com dores e responsabilidades gigantes que não podem ser resolvidas com edição. Ele percebe que Léo está destruído com a ideia de talvez não ser pai, e Sofia, mesmo sem entender direito, é quem mais sofre com a instabilidade ao redor. No fundo, dá para sentir que David tenta se esquivar. Ele quer continuar no papel de apresentador, apenas observando de fora, mas a situação o força a mergulhar. Clara deixa claro que não vai permitir que a história da filha vire espetáculo, e Léo, fragilizado, acaba colocando mais peso nos ombros de David, como se ele tivesse alguma obrigação de ajudar a resolver. E o curioso é, o filme não coloca tudo como um grande drama pesado logo de cara. Tem humor, tem ironia, tem aquele jeito leve de contar algo sério. Você ri das trapalhadas de David, mas também sente o peso que ele vai carregando sem querer. É como se ele tivesse aberto uma porta achando que ia dar numa sala iluminada e, de repente, se visse num labirinto cheio de perguntas sem resposta. Depois da bomba da dúvida sobre a paternidade da Sofia, tudo que David queria era se afastar da encrenca. Mas adivinha, a vida não deixa. Clara, a mãe da menina, começa a se impor de uma forma que desmonta a fachada despreocupada dele. Ela olha na cara dele e praticamente diz: "Você acha que pode brincar com a vida dos outros como se fosse roteiro de programa? Pois não é assim que funciona." É aquele choque de realidade que faz David perceber que, pela primeira vez, ele não tem controle da narrativa. Enquanto isso, Léo, o amigo, está completamente perdido. Ele sempre acreditou ser o pai da Sofia e, de repente, tudo fica instável. A cada cena, dá para sentir o coração dele apertado, porque não é só uma questão de biologia, é o vínculo que ele construiu com a filha. Só que a dúvida machuca, porque começa a corroer a confiança dele em tudo. E David, bom, ele tenta ser o cara racional, mas no fundo só está tentando apagar incêndio. Ele se mete a conversar com Clara, tenta arrancar respostas, quer encontrar uma forma de aliviar o peso que Léo carrega. Só que quanto mais ele se mete, mais Clara deixa claro que ele não é o herói da situação. Ela é firme, direta, cheia de convicções. E isso deixa-o desconfortável, porque ele não está acostumado a lidar com gente que não aceita enrolação. É nessa parte que o filme mostra como David começa a tropeçar em si mesmo. Ele sempre viveu de olhar para as histórias dos outros de fora, mas agora precisa encarar a própria vida. A relação dele com o filho, por exemplo, começa a ser colocada em paralelo com a de Léo e Sofia. O filme mostra que David, apesar de ser pai, nunca esteve realmente presente. Ele se esconde atrás de desculpas, do trabalho, do ritmo maluco da TV. E é aí que bate forte. Ele percebe que não é tão diferente de Léo, mas com a diferença de que Léo, mesmo diante da dúvida, ama a filha de um jeito que ele nunca conseguiu demonstrar pelo próprio filho. A narrativa vai ficando cada vez mais irônica, porque enquanto David tenta consertar o caos de Léo, é como se ele estivesse sendo forçado a olhar para o espelho. Clara, sem querer, vai jogando umas verdades que cutucam direto na consciência dele. É como se cada discussão, cada fala dela, arrancasse um pedaço da máscara que ele usa para se proteger. E claro, como o filme tem esse tom de comédia misturado com drama, tem vários momentos em que David tenta resolver as coisas de um jeito rápido e prático, só que sempre dá errado. Ele acredita que pode costurar a situação com palavras bonitas ou estratégias, mas a realidade se impõe de novo e de novo. O cara não tem saída, ou encara de frente, ou vai continuar se afundando. Nessa parte, também fica claro que Sofia é a peça central da confusão. Mesmo sendo uma criança, é a presença dela que dá peso a tudo. David vê nela a inocência que está sendo arranhada pelas decisões dos adultos, e isso mexe com ele de um jeito inesperado. É quase como se ela fosse um lembrete vivo de tudo que ele deixou de lado com o próprio filho. E aos poucos, a gente percebe que o conflito externo, quem é o pai de Sofia, se mistura com o conflito interno de David. O que significa realmente ser pai? E olha só que interessante. O título do filme vai ficando cada vez mais claro nessa parte. Consertar o mundo não é sobre grandes causas globais, mas sobre arrumar o que está quebrado nas relações mais próximas. Só que para isso, David precisa primeiro admitir que o dele também está em pedaços. Léo, coitado, está num estado frágil. Ele ama a filha,
mas a dúvida da paternidade pesa como se fosse um martelo batendo na cabeça dele o tempo inteiro. A cada olhar para Sofia, ele mistura amor com medo, carinho com incerteza. É doloroso porque, de um lado, ele sente que não precisa de DNA para ser pai. Do outro, não consegue se livrar da pergunta que não sai da cabeça. E se não for minha filha? Essa dúvida mostra como a paternidade vai muito além de biologia. É laço, é presença, é cuidado. Clara continua sendo a voz firme que não deixa ninguém se esconder atrás de desculpas. Ela encara David mais de uma vez, e em cada conversa fica claro: o problema não é só a dúvida sobre quem é o pai, mas o modo como os homens ao redor dela sempre quiseram simplificar ou controlar uma situação que, no fim, gira em torno de algo maior: o bem-estar da filha. Clara se torna quase um guia involuntário, forçando David a enxergar aquilo que ele evita há anos. Imagina você vivendo sua vida, achando que as coisas estão relativamente sob controle, até que do nada descobre que aquilo que você mais tinha certeza pode não ser nada daquilo que pensava. É exatamente isso que acontece com o David, que é o cara no centro da trama. Ele é apresentador de um programa meio esquisito, desses que se metem em situações para cutucar a vida das pessoas e arrancar umas risadas ou umas reflexões. O programa dele não é lá muito profundo, mas tem audiência. Só que, na real, ele mesmo não leva tão a sério o que faz, porque está mais preocupado em manter a máquina girando do que em realmente mudar o mundo. Tudo começa quando David combina de gravar um episódio com seu amigo Léo e a filhinha dele, a Sofia. É para ser uma coisa fofa, mostrar a relação pai e filha de um jeito divertido. Só que aí vem a bomba. No meio da gravação, Léo descobre que Sofia talvez nem seja filha dele. O programa, que era para ser leve, vira um caos, e David se vê no meio dessa confusão enorme. O cara pensa: beleza, é só uma gravação, a gente edita, corta, a vida que segue. Mas não, porque quando você mexe com família, com verdade e com sentimentos de verdadeiros seres humanos, não existe edição que salve. Daí, David acaba se metendo numa espiral de situações cada vez mais complicadas. Ele vai atrás da mãe da menina, a Clara, que é uma mulher cheia de convicções e que não tem medo de dizer umas verdades na cara. A partir daí, ele começa a questionar não só a paternidade da garota, mas também sua própria vida. O filme coloca esse cara numa posição desconfortável. Ele, que sempre usou as histórias dos outros para alimentar seu programa, agora está tendo que lidar com as próprias escolhas, os próprios fracassos e até sua relação complicada com o filho. E é isso que torna a trama tão interessante. Não é só sobre um teste de DNA ou sobre quem é o pai da Sofia. É sobre responsabilidades, sobre o peso de criar alguém, sobre como a gente se relaciona de verdade com as pessoas ao nosso redor. David vai percebendo que não dá para simplesmente usar a vida dos outros como se fosse entretenimento, porque no fundo, cada história é carregada de dores, alegrias e decisões que moldam a vida de quem está envolvido. Enquanto ele tenta consertar o caos que ajudou a criar, o filme vai mostrando esse contraste entre o mundo da TV, cheio de edições e ilusões, e o mundo real, que não pode ser cortado nem dublado. É engraçado porque muitas vezes David tenta resolver as coisas como se fosse parte de um roteiro, mas a vida real insiste em mostrar que não funciona assim. Ele vai tropeçando, errando, tentando corrigir, até que chega num ponto em que precisa encarar de frente o que realmente importa. A primeira situação que ele vai gravar envolve Léo, seu amigo, e a filha dele, a Sofia. A ideia é mostrar um episódio fofinho, explorando a relação pai e filha. Parece fácil, né? Só que aí vem a bomba. No meio da gravação, do nada, surge a dúvida: será que Léo é mesmo o pai da menina? A dúvida cai como uma bomba, e o que era para ser uma filmagem leve vira um desastre emocional. Imagina a cena, as câmeras ligadas, todo mundo achando que vai sair algo divertido e de repente um clima tenso toma conta. Léo fica abalado, a menina inocente não entende nada e David, bem, ele só pensa em como aquilo vai impactar o episódio. É como se o chão tivesse aberto na frente dele, mas em vez de pular, ele tenta varrer a sujeira para baixo do tapete. Só que não tem como escapar. A revelação, ou melhor, a dúvida sobre a paternidade é o gatilho que puxa toda a trama. David, que achava que estava apenas conduzindo uma gravação, agora está preso no meio de uma situação familiar que mexe com sentimentos reais.
E aí entra a Clara, mãe da menina e ex de Léo. Ela não tem papas na língua e encara David sem medo, como quem diz: você acha que a vida é um programa de TV? Pois bem-vindo ao mundo real. É nesse momento que começa a se desenhar o contraste. De um lado, David e sua visão superficial das coisas. Do outro, pessoas comuns, com dores e responsabilidades gigantes que não podem ser resolvidas com edição. Ele percebe que Léo está destruído com a ideia de talvez não ser pai, e Sofia, mesmo sem entender direito, é quem mais sofre com a instabilidade ao redor. No fundo, dá para sentir que David tenta se esquivar. Ele quer continuar no papel de apresentador, apenas observando de fora, mas a situação o força a mergulhar. Clara deixa claro que não vai permitir que a história da filha vire espetáculo. E Léo, fragilizado, acaba colocando mais peso nos ombros de David, como se ele tivesse alguma obrigação de ajudar a resolver. E o curioso é, o filme não coloca tudo como um grande drama pesado logo de cara. Tem humor, tem ironia, tem aquele jeito leve de contar algo sério. Você ri das trapalhadas de David, mas também sente o peso que ele vai carregando sem querer. É como se ele tivesse aberto uma porta achando que ia dar numa sala iluminada e, de repente, se visse num labirinto cheio de perguntas sem resposta. Depois da bomba da dúvida sobre a paternidade da Sofia, tudo que David queria era se afastar da encrenca. Mas adivinha, a vida não deixa. Clara, a mãe da menina, começa a se impor de uma forma que desmonta a fachada despreocupada dele. Ela olha na cara dele e praticamente diz: você acha que pode brincar com a vida dos outros como se fosse roteiro de programa? Pois não é assim que funciona. É aquele choque de realidade que faz David perceber que, pela primeira vez, ele não tem controle da narrativa. Enquanto isso, Léo, o amigo, está completamente perdido. Ele sempre acreditou ser o pai da Sofia e, de repente, tudo fica instável. A cada cena, dá para sentir o coração dele apertado, porque não é só uma questão de biologia, é o vínculo que ele construiu com a filha. Só que a dúvida machuca, porque começa a corroer a confiança dele em tudo. E David, bom, ele tenta ser o cara racional, mas no fundo só está tentando apagar incêndio. Ele se mete a conversar com Clara, tenta arrancar respostas, quer encontrar uma forma de aliviar o peso que Léo carrega. Só que quanto mais ele se mete, mais Clara deixa claro que ele não é o herói da situação. Ela é firme, direta, cheia de convicções. E isso deixa-o desconfortável, porque ele não está acostumado a lidar com gente que não aceita enrolação. É nessa parte que o filme mostra como David começa a tropeçar em si mesmo. Ele sempre viveu de olhar para as histórias dos outros de fora, mas agora precisa encarar a própria vida. A relação dele com o filho, por exemplo, começa a ser colocada em paralelo com a de Léo e Sofia. O filme mostra que David, apesar de ser pai, nunca esteve realmente presente. Ele se esconde atrás de desculpas, do trabalho, do ritmo maluco da TV. E é aí que bate forte. Ele percebe que não é tão diferente de Léo, mas com a diferença de que Léo, mesmo diante da dúvida, ama a filha de um jeito que ele nunca conseguiu demonstrar pelo próprio filho. A narrativa vai ficando cada vez mais irônica, porque enquanto David tenta consertar o caos de Léo, é como se ele estivesse sendo forçado a olhar para o espelho. Clara, sem querer, vai jogando umas verdades que cutucam direto na consciência dele. É como se cada discussão, cada fala dela, arrancasse um pedaço da máscara que ele usa para se proteger. E claro, como o filme tem esse tom de comédia misturado com drama, tem vários momentos em que David tenta resolver as coisas de um jeito rápido e prático, só que sempre dá errado. Ele acredita que pode costurar a situação com palavras bonitas ou estratégias, mas a realidade se impõe de novo e de novo. O cara não tem saída, ou encara de frente, ou vai continuar se afundando. Nessa parte também fica claro que Sofia é a peça central da confusão. Mesmo sendo uma criança, é a presença dela que dá peso a tudo. David vê nela a inocência que está sendo arranhada pelas decisões dos adultos, e isso mexe com ele de um jeito inesperado. É quase como se ela fosse um lembrete vivo de tudo que ele deixou de lado com o próprio filho. E aos poucos, a gente percebe que o conflito externo, quem é o pai de Sofia, se mistura com o conflito interno de David. O que significa realmente ser pai? E olha só que interessante, o título do filme vai ficando cada vez mais claro nessa parte. Consertar o mundo não é sobre grandes causas globais, mas sobre arrumar o que está quebrado nas relações mais próximas.
Só que para isso, David precisa primeiro admitir que o dele também está em pedaços. Léo, coitado, está num estado frágil. Ele ama a filha, mas a dúvida da paternidade pesa como se fosse um martelo batendo na cabeça dele o tempo inteiro. A cada olhar para Sofia, ele mistura amor com medo, carinho com incerteza. É doloroso porque, de um lado, ele sente que não precisa de DNA para ser pai. Do outro, não consegue se livrar da pergunta que não sai da cabeça. E se não for minha filha? Essa dúvida mostra como a paternidade vai muito além de biologia. É laço, é presença, é cuidado. Clara continua sendo a voz firme que não deixa ninguém se esconder atrás de desculpas. Ela encara David mais de uma vez, e em cada conversa fica claro: o problema não é só a dúvida sobre quem é o pai, mas o modo como os homens ao redor dela sempre quiseram simplificar ou controlar uma situação que, no fim, gira em torno de algo maior: o bem-estar da filha. Clara se torna quase um guia involuntário, forçando David a enxergar aquilo que ele evita há anos. Imagina você vivendo sua vida, achando que as coisas estão relativamente sob controle, até que do nada descobre que aquilo que você mais tinha certeza pode não ser nada daquilo que pensava. É exatamente isso que acontece com o David, que é o cara no centro da trama. Ele é apresentador de um programa meio esquisito, desses que se metem em situações para cutucar a vida das pessoas e arrancar umas risadas ou umas reflexões. O programa dele não é lá muito profundo, mas tem audiência. Só que, na real, ele mesmo não leva tão a sério o que faz, porque está mais preocupado em manter a máquina girando do que em realmente mudar o mundo. Tudo começa quando David combina de gravar um episódio com seu amigo Léo e a filhinha dele, a Sofia. É para ser uma coisa fofa, mostrar a relação pai e filha de um jeito divertido. Só que aí vem a bomba. No meio da gravação, Léo descobre que Sofia talvez nem seja filha dele. O programa, que era para ser leve, vira um caos, e David se vê no meio dessa confusão enorme. O cara pensa: beleza, é só uma gravação, a gente edita, corta, a vida que segue. Mas não, porque quando você mexe com família, com verdade e com sentimentos de verdadeiros seres humanos, não existe edição que salve. Daí, David acaba se metendo numa espiral de situações cada vez mais complicadas. Ele vai atrás da mãe da menina, a Clara, que é uma mulher cheia de convicções e que não tem medo de dizer umas verdades na cara. A partir daí, ele começa a questionar não só a paternidade da garota, mas também sua própria vida. O filme coloca esse cara numa posição desconfortável. Ele, que sempre usou as histórias dos outros para alimentar seu programa, agora está tendo que lidar com as próprias escolhas, os próprios fracassos e até sua relação complicada com o filho. E é isso que torna a trama tão interessante. Não é só sobre um teste de DNA ou sobre quem é o pai da Sofia. É sobre responsabilidades, sobre o peso de criar alguém, sobre como a gente se relaciona de verdade com as pessoas ao nosso redor. David vai percebendo que não dá para simplesmente usar a vida dos outros como se fosse entretenimento, porque no fundo, cada história é carregada de dores, alegrias e decisões que moldam a vida de quem está envolvido. Enquanto ele tenta consertar o caos que ajudou a criar, o filme vai mostrando esse contraste entre o mundo da TV, cheio de edições e ilusões, e o mundo real, que não pode ser cortado nem dublado. É engraçado porque muitas vezes David tenta resolver as coisas como se fosse parte de um roteiro, mas a vida real insiste em mostrar que não funciona assim. Ele vai tropeçando, errando, tentando corrigir, até que chega num ponto em que precisa encarar de frente o que realmente importa. A primeira situação que ele vai gravar envolve Léo, seu amigo, e a filha dele, a Sofia. A ideia é mostrar um episódio fofinho, explorando a relação pai e filha. Parece fácil, né? Só que aí vem a bomba. No meio da gravação, do nada, surge a dúvida: será que Léo é mesmo o pai da menina? A dúvida cai como uma bomba, e o que era para ser uma filmagem leve vira um desastre emocional. Imagina a cena, as câmeras ligadas, todo mundo achando que vai sair algo divertido e de repente um clima tenso toma conta. Léo fica abalado, a menina inocente não entende nada e David, bem, ele só pensa em como aquilo vai impactar o episódio. É como se o chão tivesse aberto na frente dele, mas em vez de pular, ele tenta varrer a sujeira para baixo do tapete. Só que não tem como escapar. A revelação, ou melhor, a dúvida sobre a paternidade, é o gatilho que puxa toda a trama.
David, que achava que estava apenas conduzindo uma gravação, agora está preso no meio de uma situação familiar que mexe com sentimentos reais. E aí entra a Clara, mãe da menina e ex de Léo. Ela não tem papas na língua e encara David sem medo, como quem diz: você acha que a vida é um programa de TV? Pois bem-vindo ao mundo real. É nesse momento que começa a se desenhar o contraste. De um lado, David e sua visão superficial das coisas. Do outro, pessoas comuns, com dores e responsabilidades gigantes que não podem ser resolvidas com edição. Ele percebe que Léo está destruído com a ideia de talvez não ser pai, e Sofia, mesmo sem entender direito, é quem mais sofre com a instabilidade ao redor. No fundo, dá para sentir que David tenta se esquivar. Ele quer continuar no papel de apresentador, apenas observando de fora, mas a situação força a mergulhar. Clara deixa claro que não vai permitir que a história da filha vire espetáculo. E Léo, fragilizado, acaba colocando mais peso nos ombros de David, como se ele tivesse alguma obrigação de ajudar a resolver. E o curioso é, o filme não coloca tudo como um grande drama pesado logo de cara. Tem humor, tem ironia, tem aquele jeito leve de contar algo sério. Você ri das trapalhadas de David, mas também sente o peso que ele vai carregando sem querer. É como se ele tivesse aberto uma porta achando que ia dar numa sala iluminada e, de repente, se visse num labirinto cheio de perguntas sem resposta. Depois da bomba da dúvida sobre a paternidade da Sofia, tudo que David queria era se afastar da encrenca. Mas adivinha, a vida não deixa. Clara, a mãe da menina, começa a se impor de uma forma que desmonta a fachada despreocupada dele. Ela olha na cara dele e praticamente diz: você acha que pode brincar com a vida dos outros como se fosse roteiro de programa? Pois não é assim que funciona. É aquele choque de realidade que faz David perceber que, pela primeira vez, ele não tem controle da narrativa. Enquanto isso, Léo, o amigo, está completamente perdido. Ele sempre acreditou ser o pai da Sofia e, de repente, tudo fica instável. A cada cena, dá para sentir o coração dele apertado, porque não é só uma questão de biologia, é o vínculo que ele construiu com a filha. Só que a dúvida machuca, porque começa a corroer a confiança dele em tudo. E David, bom, ele tenta ser o cara racional, mas no fundo só está tentando apagar incêndio. Ele se mete a conversar com Clara, tenta arrancar respostas, quer encontrar uma forma de aliviar o peso que Léo carrega. Só que quanto mais ele se mete, mais Clara deixa claro que ele não é o herói da situação. Ela é firme, direta, cheia de convicções. E isso deixa-o desconfortável, porque ele não está acostumado a lidar com gente que não aceita enrolação. É nessa parte que o filme mostra como David começa a tropeçar em si mesmo. Ele sempre viveu de olhar para as histórias dos outros de fora, mas agora precisa encarar a própria vida. A relação dele com o filho, por exemplo, começa a ser colocada em paralelo com a de Léo e Sofia. O filme mostra que David, apesar de ser pai, nunca esteve realmente presente. Ele se esconde atrás de desculpas, do trabalho, do ritmo maluco da TV. E é aí que bate forte. Ele percebe que não é tão diferente de Léo, mas com a diferença de que Léo, mesmo diante da dúvida, ama a filha de um jeito que ele nunca conseguiu demonstrar pelo próprio filho. A narrativa vai ficando cada vez mais irônica, porque enquanto David tenta consertar o caos de Léo, é como se ele estivesse sendo forçado a olhar para o espelho. Clara, sem querer, vai jogando umas verdades que cutucam direto na consciência dele. É como se cada discussão, cada fala dela, arrancasse um pedaço da máscara que ele usa para se proteger. E claro, como o filme tem esse tom de comédia misturado com drama, tem vários momentos em que David tenta resolver as coisas de um jeito rápido e prático, só que sempre dá errado. Ele acredita que pode costurar a situação com palavras bonitas ou estratégias, mas a realidade se impõe de novo e de novo. O cara não tem saída, ou encara de frente, ou vai continuar se afundando. Nessa parte, também fica claro que Sofia é a peça central da confusão. Mesmo sendo uma criança, é a presença dela que dá peso a tudo. David vê nela a inocência que está sendo arranhada pelas decisões dos adultos, e isso mexe com ele de um jeito inesperado. É quase como se ela fosse um lembrete vivo de tudo que ele deixou de lado com o próprio filho. E aos poucos, a gente percebe que o conflito externo, quem é o pai de Sofia, se mistura com o conflito interno de David. O que significa realmente ser pai? E olha só que interessante, o título do filme vai ficando cada vez mais claro nessa parte.
Consertar o mundo não é sobre grandes causas globais, mas sobre arrumar o que está quebrado nas relações mais próximas. Só que para isso, David precisa primeiro admitir que o dele também está em pedaços. Léo, coitado, está num estado frágil. Ele ama a filha, mas a dúvida da paternidade pesa como se fosse um martelo batendo na cabeça dele o tempo inteiro. A cada olhar para Sofia, ele mistura amor com medo, carinho com incerteza. É doloroso porque, de um lado, ele sente que não precisa de DNA para ser pai. Do outro, não consegue se livrar da pergunta que não sai da cabeça. E se não for minha filha? Essa dúvida mostra como a paternidade vai muito além de biologia. É laço, é presença, é cuidado. Clara continua sendo a voz firme que não deixa ninguém se esconder atrás de desculpas. Ela encara David mais de uma vez, e em cada conversa fica claro: o problema não é só a dúvida sobre quem é o pai, mas o modo como os homens ao redor dela sempre quiseram simplificar ou controlar uma situação que, no fim, gira em torno de algo maior: o bem-estar da filha. Clara se torna quase um guia involuntário, forçando David a enxergar aquilo que ele evita há anos. Imagina você vivendo sua vida, achando que as coisas estão relativamente sob controle, até que do nada descobre que aquilo que você mais tinha certeza pode não ser nada daquilo que pensava. É exatamente isso que acontece com o David, que é o cara no centro da trama. Ele é apresentador de um programa meio esquisito, desses que se metem em situações para cutucar a vida das pessoas e arrancar umas risadas ou umas reflexões. O programa dele não é lá muito profundo, mas tem audiência. Só que, na real, ele mesmo não leva tão a sério o que faz, porque está mais preocupado em manter a máquina girando do que em realmente mudar o mundo. Tudo começa quando David combina de gravar um episódio com seu amigo Léo e a filhinha dele, a Sofia. É para ser uma coisa fofa, mostrar a relação pai e filha de um jeito divertido. Só que aí vem a bomba. No meio da gravação, Léo descobre que Sofia talvez nem seja filha dele. O programa, que era para ser leve, vira um caos, e David se vê no meio dessa confusão enorme. O cara pensa: beleza, é só uma gravação, a gente edita, corta, a vida que segue. Mas não, porque quando você mexe com família, com verdade e com sentimentos de verdadeiros seres humanos, não existe edição que salve. Daí, David acaba se metendo numa espiral de situações cada vez mais complicadas. Ele vai atrás da mãe da menina, a Clara, que é uma mulher cheia de convicções e que não tem medo de dizer umas verdades na cara. A partir daí, ele começa a questionar não só a paternidade da garota, mas também sua própria vida. O filme coloca esse cara numa posição desconfortável. Ele, que sempre usou as histórias dos outros para alimentar seu programa, agora está tendo que lidar com as próprias escolhas, os próprios fracassos e até sua relação complicada com o filho. E é isso que torna a trama tão interessante. Não é só sobre um teste de DNA ou sobre quem é o pai da Sofia. É sobre responsabilidades, sobre o peso de criar alguém, sobre como a gente se relaciona de verdade com as pessoas ao nosso redor. David vai percebendo que não dá para simplesmente usar a vida dos outros como se fosse entretenimento, porque no fundo, cada história é carregada de dores, alegrias e decisões que moldam a vida de quem está envolvido. Enquanto ele tenta consertar o caos que ajudou a criar, o filme vai mostrando esse contraste entre o mundo da TV, cheio de edições e ilusões, e o mundo real, que não pode ser cortado nem dublado. É engraçado porque muitas vezes David tenta resolver as coisas como se fosse parte de um roteiro, mas a vida real insiste em mostrar que não funciona assim. Ele vai tropeçando, errando, tentando corrigir, até que chega num ponto em que precisa encarar de frente o que realmente importa. A primeira situação que ele vai gravar envolve Léo, seu amigo, e a filha dele, a Sofia. A ideia é mostrar um episódio fofinho, explorando a relação pai e filha. Parece fácil, né? Só que aí vem a bomba. No meio da gravação, do nada, surge a dúvida: será que Léo é mesmo o pai da menina? A dúvida cai como uma bomba, e o que era para ser uma filmagem leve vira um desastre emocional. Imagina a cena, as câmeras ligadas, todo mundo achando que vai sair algo divertido e de repente um clima tenso toma conta. Léo fica abalado, a menina inocente não entende nada e David, bem, ele só pensa em como aquilo vai impactar o episódio. É como se o chão tivesse aberto na frente dele, mas em vez de pular, ele tenta varrer a sujeira para baixo do tapete.
Só que não tem como escapar. A revelação, ou melhor, a dúvida sobre a paternidade é o gatilho que puxa toda a trama. David, que achava que estava apenas conduzindo uma gravação, agora está preso no meio de uma situação familiar que mexe com sentimentos reais. E aí entra a Clara, mãe da menina e ex de Léo. Ela não tem papas na língua e encara David sem medo, como quem diz: "Você acha que a vida é um programa de TV? Pois bem-vindo ao mundo real." É nesse momento que começa a se desenhar o contraste. De um lado, David e sua visão superficial das coisas. Do outro, pessoas comuns, com dores e responsabilidades gigantes que não podem ser resolvidas com edição. Ele percebe que Léo está destruído com a ideia de talvez não ser pai, e Sofia, mesmo sem entender direito, é quem mais sofre com a instabilidade ao redor. No fundo, dá para sentir que David tenta se esquivar. Ele quer continuar no papel de apresentador, apenas observando de fora, mas a situação força a mergulhar. Clara deixa claro que não vai permitir que a história da filha vire espetáculo. E Léo, fragilizado, acaba colocando mais peso nos ombros de David, como se ele tivesse alguma obrigação de ajudar a resolver. E o curioso é, o filme não coloca tudo como um grande drama pesado logo de cara. Tem humor, tem ironia, tem aquele jeito leve de contar algo sério. Você ri das trapalhadas de David, mas também sente o peso que ele vai carregando sem querer. É como se ele tivesse aberto uma porta achando que ia dar numa sala iluminada e, de repente, se visse num labirinto cheio de perguntas sem resposta. Depois da bomba da dúvida sobre a paternidade da Sofia, tudo que David queria era se afastar da encrenca. Mas adivinha, a vida não deixa. Clara, a mãe da menina, começa a se impor de uma forma que desmonta a fachada despreocupada dele. Ela olha na cara dele e praticamente diz: "Você acha que pode brincar com a vida dos outros como se fosse roteiro de programa? Pois não é assim que funciona." É aquele choque de realidade que faz David perceber que, pela primeira vez, ele não tem controle da narrativa. Enquanto isso, Léo, o amigo, está completamente perdido. Ele sempre acreditou ser o pai da Sofia e, de repente, tudo fica instável. A cada cena, dá para sentir o coração dele apertado, porque não é só uma questão de biologia, é o vínculo que ele construiu com a filha. Só que a dúvida machuca, porque começa a corroer a confiança dele em tudo. E David? Bom, ele tenta ser o cara racional, mas no fundo só está tentando apagar incêndio. Ele se mete a conversar com Clara, tenta arrancar respostas, quer encontrar uma forma de aliviar o peso que Léo carrega. Só que quanto mais ele se mete, mais Clara deixa claro que ele não é o herói da situação. Ela é firme, direta, cheia de convicções. E isso deixa-o desconfortável, porque ele não está acostumado a lidar com gente que não aceita enrolação. É nessa parte que o filme mostra como David começa a tropeçar em si mesmo. Ele sempre viveu de olhar para as histórias dos outros de fora, mas agora precisa encarar a própria vida. A relação dele com o filho, por exemplo, começa a ser colocada em paralelo com a de Léo e Sofia. O filme mostra que David, apesar de ser pai, nunca esteve realmente presente. Ele se esconde atrás de desculpas, do trabalho, do ritmo maluco da TV. E é aí que bate forte. Ele percebe que não é tão diferente de Léo, mas com a diferença de que Léo, mesmo diante da dúvida, ama a filha de um jeito que ele nunca conseguiu demonstrar pelo próprio filho. A narrativa vai ficando cada vez mais irônica, porque enquanto David tenta consertar o caos de Léo, é como se ele estivesse sendo forçado a olhar para o espelho. Clara, sem querer, vai jogando umas verdades que cutucam direto na consciência dele. É como se cada discussão, cada fala dela, arrancasse um pedaço da máscara que ele usa para se proteger. E claro, como o filme tem esse tom de comédia misturado com drama, tem vários momentos em que David tenta resolver as coisas de um jeito rápido e prático, só que sempre dá errado. Ele acredita que pode costurar a situação com palavras bonitas ou estratégias, mas a realidade se impõe de novo e de novo. O cara não tem saída, ou encara de frente, ou vai continuar se afundando. Nessa parte também fica claro que Sofia é a peça central da confusão. Mesmo sendo uma criança, é a presença dela que dá peso a tudo. David vê nela a inocência que está sendo arranhada pelas decisões dos adultos, e isso mexe com ele de um jeito inesperado. É quase como se ela fosse um lembrete vivo de tudo que ele deixou de lado com o próprio filho. E aos poucos, a gente percebe que o conflito externo, quem é o pai de Sofia, se mistura com o conflito interno de David.
O que significa realmente ser pai? E olha só que interessante, o título do filme vai ficando cada vez mais claro nessa parte. Consertar o mundo não é sobre grandes causas globais, mas sobre arrumar o que está quebrado nas relações mais próximas. Só que para isso, David precisa primeiro admitir que o dele também está em pedaços. Léo, coitado, está num estado frágil. Ele ama a filha, mas a dúvida da paternidade pesa como se fosse um martelo batendo na cabeça dele o tempo inteiro. A cada olhar para Sofia, ele mistura amor com medo, carinho com incerteza. É doloroso porque, de um lado, ele sente que não precisa de DNA para ser pai. Do outro, não consegue se livrar da pergunta que não sai da cabeça. E se não for minha filha? Essa dúvida mostra como a paternidade vai muito além de biologia. É laço, é presença, é cuidado. Clara continua sendo a voz firme que não deixa ninguém se esconder atrás de desculpas. Ela encara David mais de uma vez, e em cada conversa fica claro: o problema não é só a dúvida sobre quem é o pai, mas o modo como os homens ao redor dela sempre quiseram simplificar ou controlar uma situação que, no fim, gira em torno de algo maior: o bem-estar da filha. Clara se torna quase um guia involuntário, forçando David a enxergar aquilo que ele evita há anos. Imagina você vivendo sua vida, achando que as coisas estão relativamente sob controle, até que do nada descobre que aquilo que você mais tinha certeza pode não ser nada daquilo que pensava. É exatamente isso que acontece com o David, que é o cara no centro da trama. Ele é apresentador de um programa meio esquisito, desses que se metem em situações para cutucar a vida das pessoas e arrancar umas risadas ou umas reflexões. O programa dele não é lá muito profundo, mas tem audiência. Só que, na real, ele mesmo não leva tão a sério o que faz, porque está mais preocupado em manter a máquina girando do que em realmente mudar o mundo. Tudo começa quando David combina de gravar um episódio com seu amigo Léo e a filhinha dele, a Sofia. É para ser uma coisa fofa, mostrar a relação pai e filha de um jeito divertido. Só que aí vem a bomba. No meio da gravação, Léo descobre que Sofia talvez nem seja filha dele. O programa, que era para ser leve, vira um caos, e David se vê no meio dessa confusão enorme. O cara pensa: beleza, é só uma gravação, a gente edita, corta, a vida que segue. Mas não, porque quando você mexe com família, com verdade e com sentimentos de verdadeiros seres humanos, não existe edição que salve. Daí, David acaba se metendo numa espiral de situações cada vez mais complicadas. Ele vai atrás da mãe da menina, a Clara, que é uma mulher cheia de convicções e que não tem medo de dizer umas verdades na cara. A partir daí, ele começa a questionar não só a paternidade da garota, mas também sua própria vida. O filme coloca esse cara numa posição desconfortável. Ele, que sempre usou as histórias dos outros para alimentar seu programa, agora está tendo que lidar com as próprias escolhas, os próprios fracassos e até sua relação complicada com o filho. E é isso que torna a trama tão interessante. Não é só sobre um teste de DNA ou sobre quem é o pai da Sofia. É sobre responsabilidades, sobre o peso de criar alguém, sobre como a gente se relaciona de verdade com as pessoas ao nosso redor. David vai percebendo que não dá para simplesmente usar a vida dos outros como se fosse entretenimento, porque no fundo, cada história é carregada de dores, alegrias e decisões que moldam a vida de quem está envolvido. Enquanto ele tenta consertar o caos que ajudou a criar, o filme vai mostrando esse contraste entre o mundo da TV, cheio de edições e ilusões, e o mundo real, que não pode ser cortado nem dublado. É engraçado porque muitas vezes David tenta resolver as coisas como se fosse parte de um roteiro, mas a vida real insiste em mostrar que não funciona assim. Ele vai tropeçando, errando, tentando corrigir, até que chega num ponto em que precisa encarar de frente o que realmente importa. A primeira situação que ele vai gravar envolve Léo, seu amigo, e a filha dele, a Sofia. A ideia é mostrar um episódio fofinho, explorando a relação pai e filha. Parece fácil, né? Só que aí vem a bomba. No meio da gravação, do nada, surge a dúvida: será que Léo é mesmo o pai da menina? A dúvida cai como uma bomba, e o que era para ser uma filmagem leve vira um desastre emocional. Imagina a cena, as câmeras ligadas, todo mundo achando que vai sair algo divertido e de repente um clima tenso toma conta. Léo fica abalado, a menina inocente não entende nada e David, bem, ele só pensa em como aquilo vai impactar o episódio.
É como se o chão tivesse aberto na frente dele, mas em vez de pular, ele tenta varrer a sujeira para baixo do tapete. Só que não tem como escapar. A revelação, ou melhor, a dúvida sobre a paternidade é o gatilho que puxa toda a trama. David, que achava que estava apenas conduzindo uma gravação, agora está preso no meio de uma situação familiar que mexe com sentimentos reais. E aí entra a Clara, mãe da menina e ex de Léo. Ela não tem papas na língua e encara David sem medo, como quem diz: "Você acha que a vida é um programa de TV? Pois bem-vindo ao mundo real." É nesse momento que começa a se desenhar o contraste. De um lado, David e sua visão superficial das coisas. Do outro, pessoas comuns, com dores e responsabilidades gigantes que não podem ser resolvidas com edição. Ele percebe que Léo está destruído com a ideia de talvez não ser pai, e Sofia, mesmo sem entender direito, é quem mais sofre com a instabilidade ao redor. No fundo dá para sentir que David tenta se esquivar. Ele quer continuar no papel de apresentador, apenas observando de fora, mas a situação força a mergulhar. Clara deixa claro que não vai permitir que a história da filha vire espetáculo, e Léo, fragilizado, acaba colocando mais peso nos ombros de David, como se ele tivesse alguma obrigação de ajudar a resolver. E o curioso é, o filme não coloca tudo como um grande drama pesado logo de cara. Tem humor, tem ironia, tem aquele jeito leve de contar algo sério. Você ri das trapalhadas de David, mas também sente o peso que ele vai carregando sem querer. É como se ele tivesse aberto uma porta achando que ia dar numa sala iluminada e, de repente, se visse num labirinto cheio de perguntas sem resposta. Depois da bomba da dúvida sobre a paternidade da Sofia, tudo que David queria era se afastar da encrenca. Mas adivinha, a vida não deixa. Clara, a mãe da menina, começa a se impor de uma forma que desmonta a fachada despreocupada dele. Ela olha na cara dele e praticamente diz: "Você acha que pode brincar com a vida dos outros como se fosse roteiro de programa? Pois não é assim que funciona." É aquele choque de realidade que faz David perceber que, pela primeira vez, ele não tem controle da narrativa. Enquanto isso, Léo, o amigo, está completamente perdido. Ele sempre acreditou ser o pai da Sofia e, de repente, tudo fica instável. A cada cena, dá para sentir o coração dele apertado, porque não é só uma questão de biologia, é o vínculo que ele construiu com a filha. Só que a dúvida machuca, porque começa a corroer a confiança dele em tudo. E David? Bom, ele tenta ser o cara racional, mas no fundo só está tentando apagar incêndio. Ele se mete a conversar com Clara, tenta arrancar respostas, quer encontrar uma forma de aliviar o peso que Léo carrega. Só que quanto mais ele se mete, mais Clara deixa claro que ele não é o herói da situação. Ela é firme, direta, cheia de convicções. E isso deixa-o desconfortável, porque ele não está acostumado a lidar com gente que não aceita enrolação. É nessa parte que o filme mostra como David começa a tropeçar em si mesmo. Ele sempre viveu de olhar para as histórias dos outros de fora, mas agora precisa encarar a própria vida. A relação dele com o filho, por exemplo, começa a ser colocada em paralelo com a de Léo e Sofia. O filme mostra que David, apesar de ser pai, nunca esteve realmente presente. Ele se esconde atrás de desculpas, do trabalho, do ritmo maluco da TV. E é aí que bate forte. Ele percebe que não é tão diferente de Léo, mas com a diferença de que Léo, mesmo diante da dúvida, ama a filha de um jeito que ele nunca conseguiu demonstrar pelo próprio filho. A narrativa vai ficando cada vez mais irônica, porque enquanto David tenta consertar o caos de Léo, é como se ele estivesse sendo forçado a olhar para o espelho. Clara, sem querer, vai jogando umas verdades que cutucam direto na consciência dele. É como se cada discussão, cada fala dela, arrancasse um pedaço da máscara que ele usa para se proteger. E claro, como o filme tem esse tom de comédia misturado com drama, tem vários momentos em que David tenta resolver as coisas de um jeito rápido e prático, só que sempre dá errado. Ele acredita que pode costurar a situação com palavras bonitas ou estratégias, mas a realidade se impõe de novo e de novo. O cara não tem saída, ou encara de frente, ou vai continuar se afundando. Nessa parte, também fica claro que Sofia é a peça central da confusão. Mesmo sendo uma criança, é a presença dela que dá peso a tudo. David vê nela a inocência que está sendo arranhada pelas decisões dos adultos, e isso mexe com ele de um jeito inesperado. É quase como se ela fosse um lembrete vivo de tudo que ele deixou de lado com o próprio filho.
E aos poucos, a gente percebe que o conflito externo, quem é o pai de Sofia, se mistura com o conflito interno de David. O que significa realmente ser pai? E olha só que interessante, o título do filme vai ficando cada vez mais claro nessa parte. Consertar o mundo não é sobre grandes causas globais, mas sobre arrumar o que está quebrado nas relações mais próximas. Só que para isso, David precisa primeiro admitir que o dele também está em pedaços. Léo, coitado, está num estado frágil. Ele ama a filha, mas a dúvida da paternidade pesa como se fosse um martelo batendo na cabeça dele o tempo inteiro. A cada olhar para Sofia, ele mistura amor com medo, carinho com incerteza. É doloroso porque, de um lado, ele sente que não precisa de DNA para ser pai. Do outro, não consegue se livrar da pergunta que não sai da cabeça. E se não for minha filha? Essa dúvida mostra como a paternidade vai muito além de biologia. É laço, é presença, é cuidado. Clara continua sendo a voz firme que não deixa ninguém se esconder atrás de desculpas. Ela encara David mais de uma vez, e em cada conversa fica claro: o problema não é só a dúvida sobre quem é o pai, mas o modo como os homens ao redor dela sempre quiseram simplificar ou controlar uma situação que, no fim, gira em torno de algo maior: o bem-estar da filha. Clara se torna quase um guia involuntário, forçando David a enxergar aquilo que ele evita há anos. Imagina você vivendo sua vida, achando que as coisas estão relativamente sob controle, até que do nada descobre que aquilo que você mais tinha certeza pode não ser nada daquilo que pensava. É exatamente isso que acontece com o David, que é o cara no centro da trama. Ele é apresentador de um programa meio esquisito, desses que se metem em situações para cutucar a vida das pessoas e arrancar umas risadas ou umas reflexões. O programa dele não é lá muito profundo, mas tem audiência. Só que, na real, ele mesmo não leva tão a sério o que faz, porque está mais preocupado em manter a máquina girando do que em realmente mudar o mundo. Tudo começa quando David combina de gravar um episódio com seu amigo Léo e a filhinha dele, a Sofia. É para ser uma coisa fofa, mostrar a relação pai e filha de um jeito divertido. Só que aí vem a bomba. No meio da gravação, Léo descobre que Sofia talvez nem seja filha dele. O programa, que era para ser leve, vira um caos, e David se vê no meio dessa confusão enorme. O cara pensa: beleza, é só uma gravação, a gente edita, corta, a vida que segue. Mas não, porque quando você mexe com família, com verdade e com sentimentos de verdadeiros seres humanos, não existe edição que salve. Daí, David acaba se metendo numa espiral de situações cada vez mais complicadas. Ele vai atrás da mãe da menina, a Clara, que é uma mulher cheia de convicções e que não tem medo de dizer umas verdades na cara. A partir daí, ele começa a questionar não só a paternidade da garota, mas também sua própria vida. O filme coloca esse cara numa posição desconfortável. Ele, que sempre usou as histórias dos outros para alimentar seu programa, agora está tendo que lidar com as próprias escolhas, os próprios fracassos e até sua relação complicada com o filho. E é isso que torna a trama tão interessante. Não é só sobre um teste de DNA ou sobre quem é o pai da Sofia. É sobre responsabilidades, sobre o peso de criar alguém, sobre como a gente se relaciona de verdade com as pessoas ao nosso redor. David vai percebendo que não dá para simplesmente usar a vida dos outros como se fosse entretenimento, porque no fundo, cada história é carregada de dores, alegrias e decisões que moldam a vida de quem está envolvido. Enquanto ele tenta consertar o caos que ajudou a criar, o filme vai mostrando esse contraste entre o mundo da TV, cheio de edições e ilusões, e o mundo real, que não pode ser cortado nem dublado. É engraçado porque, muitas vezes, David tenta resolver as coisas como se fosse parte de um roteiro, mas a vida real insiste em mostrar que não funciona assim. Ele vai tropeçando, errando, tentando corrigir, até que chega num ponto em que precisa encarar de frente o que realmente importa. A primeira situação que ele vai gravar envolve Léo, seu amigo, e a filha dele, a Sofia. A ideia é mostrar um episódio fofinho, explorando a relação pai e filha. Parece fácil, né? Só que aí vem a bomba. No meio da gravação, do nada, surge a dúvida: será que Léo é mesmo o pai da menina? A dúvida cai como uma bomba, e o que era para ser uma filmagem leve vira um desastre emocional. Imagina a cena, as câmeras ligadas, todo mundo achando que vai sair algo divertido e de repente um clima tenso toma conta.
Léo fica abalado, a menina inocente não entende nada e David, bem, ele só pensa em como aquilo vai impactar o episódio. É como se o chão tivesse aberto na frente dele, mas em vez de pular, ele tenta varrer a sujeira para baixo do tapete. Só que não tem como escapar. A revelação, ou melhor, a dúvida sobre a paternidade é o gatilho que puxa toda a trama. David, que achava que estava apenas conduzindo uma gravação, agora está preso no meio de uma situação familiar que mexe com sentimentos reais. E aí entra a Clara, mãe da menina e ex de Léo. Ela não tem papas na língua e encara David sem medo, como quem diz: "Você acha que a vida é um programa de TV? Pois bem-vindo ao mundo real." É nesse momento que começa a se desenhar o contraste. De um lado, David e sua visão superficial das coisas. Do outro, pessoas comuns, com dores e responsabilidades gigantes que não podem ser resolvidas com edição. Ele percebe que Léo está destruído com a ideia de talvez não ser pai, e Sofia, mesmo sem entender direito, é quem mais sofre com a instabilidade ao redor. No fundo, dá para sentir que David tenta se esquivar. Ele quer continuar no papel de apresentador, apenas observando de fora, mas a situação força a mergulhar. Clara deixa claro que não vai permitir que a história da filha vire espetáculo, e Léo, fragilizado, acaba colocando mais peso nos ombros de David, como se ele tivesse alguma obrigação de ajudar a resolver. E o curioso é, o filme não coloca tudo como um grande drama pesado logo de cara. Tem humor, tem ironia, tem aquele jeito leve de contar algo sério. Você ri das trapalhadas de David, mas também sente o peso que ele vai carregando sem querer. É como se ele tivesse aberto uma porta achando que ia dar numa sala iluminada e, de repente, se visse num labirinto cheio de perguntas sem resposta. Depois da bomba da dúvida sobre a paternidade da Sofia, tudo que David queria era se afastar da encrenca. Mas adivinha, a vida não deixa. Clara, a mãe da menina, começa a se impor de uma forma que desmonta a fachada despreocupada dele. Ela olha na cara dele e praticamente diz: "Você acha que pode brincar com a vida dos outros como se fosse roteiro de programa? Pois não é assim que funciona." É aquele choque de realidade que faz David perceber que, pela primeira vez, ele não tem controle da narrativa. Enquanto isso, Léo, o amigo, está completamente perdido. Ele sempre acreditou ser o pai da Sofia e, de repente, tudo fica instável. A cada cena, dá para sentir o coração dele apertado, porque não é só uma questão de biologia, é o vínculo que ele construiu com a filha. Só que a dúvida machuca, porque começa a corroer a confiança dele em tudo. E David, bom, ele tenta ser o cara racional, mas no fundo só está tentando apagar incêndio. Ele se mete a conversar com Clara, tenta arrancar respostas, quer encontrar uma forma de aliviar o peso que Léo carrega. Só que quanto mais ele se mete, mais Clara deixa claro que ele não é o herói da situação. Ela é firme, direta, cheia de convicções. E isso deixa-o desconfortável, porque ele não está acostumado a lidar com gente que não aceita enrolação. É nessa parte que o filme mostra como David começa a tropeçar em si mesmo. Ele sempre viveu de olhar para as histórias dos outros de fora, mas agora precisa encarar a própria vida. A relação dele com o filho, por exemplo, começa a ser colocada em paralelo com a de Léo e Sofia. O filme mostra que David, apesar de ser pai, nunca esteve realmente presente. Ele se esconde atrás de desculpas, do trabalho, do ritmo maluco da TV. E é aí que bate forte. Ele percebe que não é tão diferente de Léo, mas com a diferença de que Léo, mesmo diante da dúvida, ama a filha de um jeito que ele nunca conseguiu demonstrar pelo próprio filho. A narrativa vai ficando cada vez mais irônica, porque enquanto David tenta consertar o caos de Léo, é como se ele estivesse sendo forçado a olhar para o espelho. Clara, sem querer, vai jogando umas verdades que cutucam direto na consciência dele. É como se cada discussão, cada fala dela, arrancasse um pedaço da máscara que ele usa para se proteger. E claro, como o filme tem esse tom de comédia misturado com drama, tem vários momentos em que David tenta resolver as coisas de um jeito rápido e prático, só que sempre dá errado. Ele acredita que pode costurar a situação com palavras bonitas ou estratégias, mas a realidade se impõe de novo e de novo. O cara não tem saída, ou encara de frente, ou vai continuar se afundando. Nessa parte, também fica claro que Sofia é a peça central da confusão. Mesmo sendo uma criança, é a presença dela que dá peso a tudo.
David vê nela a inocência que está sendo arranhada pelas decisões dos adultos e isso mexe com ele de um jeito inesperado. É quase como se ela fosse um lembrete vivo de tudo que ele deixou de lado com o próprio filho. E aos poucos, a gente percebe que o conflito externo, quem é o pai de Sofia, se mistura com o conflito interno de David. O que significa realmente ser pai? E olha só que interessante, o título do filme vai ficando cada vez mais claro nessa parte. Consertar o mundo não é sobre grandes causas globais, mas sobre arrumar o que está quebrado nas relações mais próximas. Só que para isso, David precisa primeiro admitir que o dele também está em pedaços. Léo, coitado, está num estado frágil. Ele ama a filha, mas a dúvida da paternidade pesa como se fosse um martelo batendo na cabeça dele o tempo inteiro. A cada olhar para Sofia, ele mistura amor com medo, carinho com incerteza. É doloroso porque, de um lado, ele sente que não precisa de DNA para ser pai. Do outro, não consegue se livrar da pergunta que não sai da cabeça. E se não for minha filha? Essa dúvida mostra como a paternidade vai muito além de biologia. É laço, é presença, é cuidado. Clara continua sendo a voz firme que não deixa ninguém se esconder atrás de desculpas. Ela encara David mais de uma vez e em cada conversa fica claro. O problema não é só a dúvida sobre quem é o pai, mas o modo como os homens ao redor dela sempre quiseram simplificar ou controlar uma situação que, no fim, gira em torno de algo maior, o bem-estar da filha. Clara se torna quase um guia involuntário, forçando David a enxergar aquilo que ele evita há anos. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.